Flagrante, a verdade na tela. Salve, salve, olha só, começando aqui mais uma edição do Flagrante para você na Jovem Pan. Vamos nessa, obrigado sempre pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Nosso primeiro caso aconteceu no Distrito Federal. 2 mulheres foram assaltadas na porta de casa. Aquela famosa saída com o carro da garagem foi a deixa para que os ladrões se aproveitassem. Vamos ver o que aconteceu agora na reportagem do Kaique Lima. É possível ver o momento em que o suspeito aborda as mulheres, de 60 e 45 anos, enquanto uma delas manobra o carro para fora da garagem da casa. O suspeito de camisa azul e calça jeans sai de trás de uma árvore e, armado, rende as 2 vítimas. Repare que ele coloca o corpo dentro do carro pela janela. As mulheres saem do carro e a motorista entrega a chave ao suspeito, que vai embora com o veículo. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia, no bairro Guará 2, que apura o crime. Anália Ferreira, de 60 anos, contou que a primeira reação foi tranquilizar o bandido para salvar a vida de sua filha, que dirigia o carro. Segundo ela, o homem chegou sozinho e apontou a arma diretamente no pescoço da motorista. O suspeito também levou a bolsa dela com cartões, dinheiro e documentos que estavam dentro do carro, que não tinha seguro. O automóvel ainda não foi localizado e ninguém foi preso. Sabe o que é pior nessa história? Apesar do prejuízo todo, né? Como o Kaique falou, não tinha seguro o carro, os bandidos não foram achados até agora. Apesar disso tudo, as 2 mulheres que foram as vítimas do assalto, elas vão ter que sair agradecendo a Deus por estarem vivas, né? Por ter dado tudo certo, entre aspas, né? Elas vão ter que se considerar felizardas, vão ter que se considerar sortudas por terem saído com vida desse assalto. Eu sei disso porque é mais ou menos o sentimento que eu tive também quando eu fui assaltado, numa situação bem semelhante a essa também, na porta de casa, mais ou menos desse jeito que aconteceu aí no Distrito Federal e que o Kaique mostrou pra gente na reportagem. Meu caso foi aqui em São Paulo, eu estava estacionando o carro, na verdade foi na chegada, né? Não na saída de casa, né? Como aconteceu no caso dessas mulheres, mas aconteceu comigo a mesma coisa. Eu estava chegando em casa, era na casa da minha namorada, na verdade estava manobrando o carro, colocando o carro dentro da vaga, fazendo ali a baliza, e aí no momento que eu estava praticamente com o carro encaixotado, chegaram os 2 bandidos numa moto, eles colocaram a arma na minha cabeça e aí o vidro na verdade estava fechado, bateram com aquela arma no vidro, que até hoje nunca vou saber, né, se era uma arma de verdade, se era uma arma de brinquedo. Bateram com aquilo no vidro, tive que abaixar, eles colocaram a arma na cabeça e aí mandaram a gente entregar tudo, celulares, carteira, a chave do carro, bolsa, enfim, todos os pertences, até a aliança que eu estava usando, agora já estou com outra. A aliança foi levada também, já faz 2 anos isso, nunca contei isso na televisão, mas estou dividindo aqui com você que está com a gente aqui no Flagrante. Levaram tudo e aí ficou por isso mesmo. E a sensação que a gente fica depois é justamente essa. Puxa, que bom, foi só um susto. Levaram um celular novo da minha namorada, tinha acabado de comprar, não tinha nem terminado de pagar ainda, tinha pagado 1, 2 prestações, celular bom, né, que lutou tanto para ter. Levaram chave do carro, enfim, tudo. E a sensação que fica ainda é essa, né? Essa é a pior das ironias, né? A gente ainda agradece, fica feliz, né, por ter sido só um roubo, né? Por só terem levado tudo aquilo que a gente batalhou tanto por tanto tempo para conseguir, né, para ter com a gente. E foram embora também, nunca foram achados. A gente ainda fez o boletim de ocorrência, né, o registro, como se deve fazer, e entramos para a estatística dos roubos, né? Ficamos felizes, né, que não entramos para a estatística dos latrocínios, né, que podia ter sido isso. A gente podia ter sido vítima de um roubo seguido de morte. Foi só um roubo, a gente ainda fica feliz com isso, né? É a criminalidade está aí solta no Brasil à vontade, né? A nossa legislação permite, né? E dá campo fértil aí para que os bandidos continuem trabalhando, continuem em ação. É assim mesmo. Mas a gente já conversa mais sobre esse caso. Deixa eu apresentar aqui a nossa convidada de hoje, quem vai estar comigo aqui ao longo do Flagrante, que é a doutora Eliana Passarelli, mais uma vez com a gente, promotora de justiça, especialista em segurança pública, hoje aqui no Flagrante. Doutora Eliana, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Bom tê-la por aqui. Boa tarde, Vitor. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada. E, infelizmente, já para falar disso, né, Eliana, até mesmo
exaltei aqui na abertura, lembrando aqui do que aconteceu comigo, porque isso que aconteceu... Certíssimo. Não, e na verdade não é nada incomum, né? Isso é um relato comum, isso que eu estou dizendo aqui. Quantos e quantos brasileiros já não contaram, já não tiveram essa história para contar, e o que é mais triste é isso, esse sentimento de impotência e de que tudo aquilo foi embora, mas a gente ainda ficou com vida e fica grato ainda ao bandido. É inacreditável. Eu tenho várias dessa, né? Uma de 3 horas. Já passou por isso também? Um roubo de 3 horas, que eu fiquei sequestrada na favela do Heliópolis. Meu Deus. Sequestro acho que é um dos crimes mais bárbaros que podem. O impacto psicológico. Foi terrível. É o que você falou, né? A gente reza e agradece a Deus porque eles não perceberam que eu era promotora de justiça. Eles acharam que eu era professora só. Então, foi um negócio bem, bem terrível mesmo. Claro que ninguém foi pego. E uma outra vez também, chegando na porta da casa da minha mãe, a mesma coisa. Também fui roubada, levaram meu carro também. Mas qual é a pena? 5 anos e 4 meses, tá bom? Cumpre um sexto, pode ir embora para casa. E fazer de novo. E pode fazer de novo? E fazer de novo, porque isso é vantajoso, né? Porque numa ação de segundos, ação de minutos, né? Você viu, quer dizer, ele vai embora com todos os seus pertences, ninguém pega, ninguém vê, não há policiamento preventivo, não há. E nesse caso aqui eu estava reparando que elas deram um azar maior ainda, porque elas moram atrás de uma... Parece uma rua sem saída, né? Nessa imagem dá para ver aí, parece... Uma praça, uma coisa assim, então... mais ermo possível, né? E não dá nem para culpar a vítima, que isso também é algo que acontece sempre, é terrível. Acontece um assalto como esse, e aí muita gente aponta o dedo, fala, mas fez isso de errado, mas fez aquilo. No caso, o que elas podem ter feito que seja mais questionável é que estavam com o vidro aberto. Mas vou falar a verdade, no caso do meu assalto que eu sofri, eu estava com o vidro fechado. Eu também. Se tivesse, teria acontecido do mesmo jeito. Vidro fechado. Não tem jeito, então não tem essa. Ouço até hoje, lembro do barulho da arma batendo no vidro, a arma depois na cabeça, enfim, o trauma que ficou para essas vítimas, para mim, para tantas outras, para a senhora também, né, doutor? Isso é uma pena maior do que a pena que o bandido vai ter. Exatamente, o ridículo, e volto a falar, o ridículo é a pena. Ninguém se preocupa em colocar uma pena maior, ninguém se preocupa em colocar pena máxima, né? Quer dizer, eu tenho... A sensação de impunidade é real, é verdadeira. Nós estamos, sim, à mercê de bandidos o dia inteiro, em todos os lugares, não só de São Paulo, Distrito Federal, qualquer lugar que você vá. É impressionante. Isto aqui virou, de fato, o país da impunidade. Então, esse é o estímulo, né? Eles cometem porque sabem que é fácil se livrar. Nada vai acontecer. Pô, aí, essa história que a gente está contando, a minha, da senhora, eles foram embora, fugiram, nada aconteceu. E se fossem presos, é isso, ficariam uma temporada no xadrez. E veja que coisa absurda, né? Ele está de cara limpa, em pleno dia, né? Sozinho. Isso. Rendeu as 2 pessoas... A casa tinha câmera, né? Eles devem ter visto, acho que sabiam, né? Que tinha câmera, não sei se é da própria casa assaltada ou é do vizinho, mas tinha uma câmera apontada. Olha aí, é um negócio assim impressionante. Não tem mais cerimônia nenhuma, não tem respeito nenhum, eles não pensam 2 vezes, tá difícil. Vamos te mostrar agora o que aconteceu com essa mulher. Coloca para mim, Lucas, por favor, coloca a imagem da Simone na tela. Essa é a Simone Sampaio, ela tem 40 anos, a Simone. Ela é mãe de 3 filhos e foi esfaqueada pelo ex-marido quando levava o filho para a escola. Um caso brutal de feminicídio. O repórter Bruno Pinheiro conta pra gente agora como aconteceu. No país onde a cada 2 horas uma mulher é assassinada, as revelações de um caso que chocou a capital federal. A vítima é Simone Sampaio de Mello, 40 anos, uma mulher vaidosa e de sorriso fácil, e foi vítima de feminicídio. João Alves Catarina Neto, 45 anos, ex-marido, é o acusado. Simone era mãe. Ela morava com a mãe e os 2 filhos mais novos, no Gama, cidade satélite, no entorno de Brasília. Estamos no Gama, região de comércio forte, avenidas movimentadas. Entre a correria do dia a dia, milhares de pessoas passam por aqui. E foi aqui que Simone escolheu recomeçar a vida com a família. Ela era funcionária de uma panificadora e sonhava com dias melhores.
Em dezembro de 2022, Simone havia deixado o município de Ipiúma, no Espírito Santo, onde morava com o ex-marido. Um relacionamento duradouro. Os dois se separaram após 20 anos de casamento. João não quis se mudar para o Distrito Federal com a então companheira. A divergência levou à separação do casal. Mas o pior ainda estava por vir. João assassinaria a mulher que sempre disse amar. E com o passar dos dias, João resolveu visitar os filhos e a ex-mulher. Segundo a polícia, João estava na capital federal já no dia 11 de fevereiro, 5 dias após a mulher matricular os filhos na rede pública de ensino. Tudo era novo, mas o roteiro macabro estava sendo escrito. Já separados, Simone Sampaio, de 40 anos, e João, de 45, vieram deixar os filhos na escola na manhã de segunda-feira. Após deixar a criança, eles saíram caminhando, justamente nesta passarela. Ao longo do caminho, Simone começou a reclamar e fazer várias cobranças para João. Disse que estava precisando de dinheiro e queria comprar o material escolar dos filhos após o início do ano letivo. João, de 45 anos, estava com uma sacola que tinha pão e uma faca. Durante a discussão, João, já muito irritado, ele havia planejado a cena criminosa. Ele retira da sacola uma faca e começa a esfaquear a mulher de 40 anos, exatamente nesta região. Na calçada, marcas de sangue. A mulher, que não teve chance de se defender, acabou sendo esfaqueada até a morte. O que João não imaginava era que um homem da polícia militar de folga estava na região e assistindo toda a ação criminosa. Quando vi que não, eu resolvi olhar para a direita. Quando eu olhei, eu vi que tinha um homem próximo a uma mulher, mais ou menos 1 metro de distância, com uma faca na mão. Aí na hora que eu olhei, ele já foi chegando perto dela e desferiu vários golpes. Aí quando ele largou a mulher já caiu desfalecida no chão, ele correu, sem rumo, ele olhou para frente, saiu correndo, largou a faca e saiu correndo. Então o sangue de polícia subiu nas veias, eu não pensei 2 vezes, desci o volante, fui atrás dele, simulei que estava armado, mandei que ele deitasse no chão, ele prontamente caiu, se jogou, pulou no chão, colocou as mãos para frente, né? E eu falei que ele estava preso. Nessa foto, é possível ver o homem algemado e com marcas de sangue. Durante o crime, ele chegou a se ferir com a faca. Ele foi socorrido e encaminhado para este hospital regional do Gama, que fica a menos de 500 metros da cena do crime. Já Simone não teve a mesma chance. Após ser atendido pelos profissionais de plantão, João foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia Civil. Em uma consulta no sistema judiciário, a Secretaria de Justiça do Espírito Santo informou que não havia registros de crimes cometidos através do agressor no estado. A Jovem Pan News, o delegado titular do caso, revelou o depoimento do criminoso. Na cidade aqui do Gama, ela passou a enviar mensagem para ele solicitando dinheiro para que ele ajudasse nas despesas das crianças. E ele estava reclamando que ela pedia dinheiro constantemente e de maneira exagerada. Ele não concordava com os valores que ela estava pedindo. Ele veio visitar as filhas aqui, estava levando a filha de 15 anos para a escola junto com a vítima. Depois que deixaram a menina na escola, eles começaram a discutir e durante a discussão, por motivo financeiro, ele acabou perdendo a cabeça e sacou uma faca que tinha dentro de uma sacola de pão e esfaqueou a vítima. E fugindo na sequência. O número de feminicídios registrados no Distrito Federal nos 44 primeiros dias de 2023 ultrapassa os anos de 2020, 2021 e 2022 e apresenta um aumento de quase 100% nos casos quando comparado com a mesma época. Desde 1º de janeiro, 6 mulheres já foram assassinadas.
Mas até quando mulheres serão assassinadas? O cuidar das mulheres brasileiras não é só uma questão de segurança pública, mas também de mudança radical de cultura. Aí o trabalho do Bruno Pinheiro, e essa é a pergunta que o Bruno fez, né? Até quando? Até quando? O que é que a gente precisa, doutora Eliana Passarelli, para não ouvir mais histórias como essa? Eu entendo que a lei tem que ser enrijecida de uma vez, definitivamente, não é fazer de conta. Porque as mulheres reclamam, então aí assim, coloca um artigo que fala do feminicídio, coloca um dispositivo, aumenta a pena um pouquinho. Não, são crimes que se repetem dioturnamente, isso é da história, né? É da história da civilização. Então não adianta, tem que ser pena rígida, crime próprio, pena própria, no mínimo 30 anos, não pode ter liberdade provisória, não pode ter saidinha, não pode ter porcaria nenhuma. Tem que ser alguma coisa que de fato intimide esse autor. Outra coisa, quando o delegado fala que ele perdeu a cabeça coisa nenhuma. Ele já estava premeditado. Porque Quem é que sai com o saco de pão e a faca junto? Né? Sai com uma faca e um saco de pão? Não tem cabimento isso, né? É um crime premeditado, é um crime bárbaro, como todos os outros que envolvem as mulheres. Lamentavelmente, eu repudio essas medidas, essas barganhas que se faz com a Lei Maria da Penha, são barganhas. Então, assim, a mulher reclama um pouco, então reforça um pouquinho aqui. A mulher reclama ali, então reforça um pouquinho ali. Sabe, fica uma colcha de retalhos, um remendo, que ao final nós não temos legisladores fazendo coisa nenhuma e os crimes continuam acontecendo. Para o Estado, isso é muito mais grave. Sabe por quê? Envolve segurança pública, assistência social, beneficiários que terão da morte dessa mulher. Isto é uma perda econômica, inclusive, para o país. Só que ninguém se tocou ainda, né? Pois é, e eu me pergunto o seguinte, né? Se ele fez isso à luz do dia, vem aqui comigo, Lucas. Se esse vagabundo fez isso à luz do dia, né? No meio da rua, ele saca uma faca, esfaqueia essa mulher até a morte. Você imagina o que ela não passou, então, dentro de casa, né? Entre quatro paredes, longe dos olhares de qualquer um. A Simone, coloca a foto dela mais uma vez pra gente, Lucas. Imagina o que a Simone não passou nas mãos desse vagabundo até ter se separado dele, até ter se distanciado dele, né? Ela, inclusive, se mudou de cidade, como o Bruno falou pra gente. Ela fugiu dele, mesmo assim, ele buscou a reaproximação e isso é frequente também nessas histórias de feminicídio, né? O homem não se conforma com o fim do relacionamento e vai atrás dela. E aí isso foi só o desfecho. Mas antes disso, né? Para que a gente chegue a esse final trágico, a esse assassinato à luz do dia, né? Essa barbaridade que aconteceu, ela foi esfaqueada no meio da rua e ele só foi preso porque teve muita falta de sorte. Um policial que foi um anjo da guarda, Deus colocou ali no momento certo, na hora exata e cumpriu a missão que a ele foi dada, foi atrás dele e capturou aí o momento da captura dele, ainda com as mãos sujas de sangue. Isso só aconteceu porque foi o desfecho de um histórico de violência, né? Costuma ser assim, né, doutora Eliana? Não estou falando besteira, não. Não. E isso foi só a última gota num copo que já estava transbordando, né? Com certeza, porque o feminicídio é a última coisa, né, de um ciclo de violência. O ciclo de violência começa lá atrás. Às vezes as mulheres não percebem, acham bonitinho, né? Assim, ele é ciumento, ele é possessivo, ele gosta de mim. Não é bem assim. Mas isso tudo precisa de uma educação, precisa de um treinamento, né, para as mulheres, que não adianta a gente ficar, como eu digo, não adianta colocar uma Lei Maria da Penha e todo mundo achar que um pedaço de papel, que uma medida protetiva vai dar garantia. Não vai. Não dá nenhuma garantia, muito pelo contrário, né? Só incita mais violência e acaba corroborando com delitos muito mais graves. Perfeito. Vamos para o nosso próximo caso. Foi em Ipatinga, Minas Gerais. Um homem reagiu à abordagem e agrediu um policial. Populares ajudaram a imobilizar o suspeito. Vamos acompanhar na voz do Gabriel Dias. No vídeo gravado por uma testemunha, o homem aparece partindo para cima de um policial militar. O suspeito desfere vários socos contra o agente, que tenta revidar. Pessoas que passam pelo local decidem ajudar o agente, que se encontra sozinho no momento. Uma das pessoas consegue imobilizar o agressor no chão. Na sequência, outros homens aparecem para ajudar a conter o rapaz.
Depois de muito trabalho, o suspeito enfim foi algemado e levado para o camburão. O preso, que é conhecido como Felipe Torão, tem 30 anos e já conta com passagens pela polícia desde os 15 anos de idade. De acordo com o policial, o desentendimento iniciou quando o abordado tentou furar os pneus da viatura e depois amassou a lateral do carro. No momento da ordem de parada, ainda segundo o PM, o suspeito se virou, viu que era apenas um militar isolado e investiu contra o agente. Eu só consigo me lembrar daquela frase, né? Quem não deve, não teme. A gente não sabe ainda o que aconteceu nesse caso, o que é que explica ou justifica, né? Se é que há explicação, se é que há justificativa para a reação desse homem aí, a abordagem, mas quem não deve, não teme, né? O senhor que está em casa, a senhora que está em casa, se é parada na rua por um policial, se ele quer fazer algumas perguntas, o que é que a senhora faz? Eu atendo, eu respondo de pronto, com toda a educação, com toda a prestatividade, eu respondo, atendo ao policial, ele é quem está zelando pela nossa segurança, né? Se nós estamos andando na rua e em tranquilidade, é graças ao trabalho da polícia, então a gente tem que respeitar muito o policial e responder com toda a serenidade, com toda a segurança. Se a gente não fez nada de errado, o que temer, né? Quem não deve, não teme. Não foi o que aconteceu nesse caso, né? Doutora Eliana Passarelli é a primeira pulga que fica atrás da orelha, né? O que é que explica isso? Alguma coisa de errada tem, né? Pois é, a primeira coisa que eu observo é que, normalmente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma viatura não pode ser conduzida por um agente só e um agente só fazer abordagem. No mínimo 2, né? Para um dar garantia ao outro e um garantir, inclusive, o patrimônio público, que é a viatura. Nesse caso, eu não consegui entender por que um policial desceu, fez abordagem. Eu estou entendendo que antes ele tentou furar os pneus, que o policial estava dentro da viatura e aí reagiu. Pelo menos é o que parece. Mas não esse enfrentamento. E uma coisa que me chama a atenção, me parece que esse moço não deve ser muito certo da cabeça, né? Tudo indica, né? Você viu o tamanho da violência? Algum distúrbio deve ter. Né? Eu acho. Se tem aí passagem desde os 15 anos, possivelmente tem algum tipo de doença mental ou coisa que o valha. E a força dele, né, a violência dele, não sei. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem apurado, o que aconteceu antes. Não estou dando razão para o rapaz em hipótese alguma. Mas a forma de abordagem, o tipo de abordagem e uma pessoa só na viatura, isso chama atenção. E olha, acho que a gente tem que aplaudir também a atitude do policial, né? Porque muitas vezes a gente fala, e com razão quando acontece, né? Sobre violência policial, sobre agentes que extrapolam, abusam da autoridade, que cometem arbitrariedades. Não foi o caso. Coloca de novo pra gente a imagem, Lucas, da abordagem. O policial faz o possível, sem uso de violência, ele faz de tudo para tentar conter o homem, inclusive sem sacar a arma. E aí, depois ele só é contido porque outras pessoas que estavam passando pela rua ajudam, né? Outros homens, inclusive, populares, chegam e aí ajudam a imobilizar, mas mesmo depois que ele é imobilizado, que ele já está no chão, o policial em momento algum agride desnecessariamente o homem, ele faz de tudo para que a contenção seja minimamente invasiva, né? Seja minimamente agressiva, né? Depois que ele está no chão, inclusive o cuidado do policial é para sacar a algema, algemá-lo, né? E aí imobilizá-lo por completo, e até isso é difícil, né? Foi tamanha a força dele ali, como a doutora Eliana estava falando, que até isso foi difícil. Então ele vai e consegue colocar a algema, mas a todo momento, sem abusar da autoridade, sem agredi-lo de forma desnecessária. Isso tudo é louvável, né, doutora? Sim, muito. E olha que é difícil, né, numa situação dessa porque ele está perdendo, né? Exatamente, ele tem esse controle necessário, né, para que faça a abordagem. E dessa abordagem, né, digamos assim, um embate físico, ele não puxar a arma em nenhum momento. Porque seria talvez o primeiro impulso. Exatamente. Então, parabéns a esse policial e as pessoas que foram lá e ajudaram, né? Porque muitas vezes, e isso é comum, né? A gente fazendo o programa aqui, a gente recebe tantos casos, tantas imagens em que a primeira pergunta que a gente se faz é, por que a pessoa só ficou filmando e não foi ajudar? Exatamente. Isso acontece toda hora e nesse caso não, né? Mais de uma pessoa, mais de um homem foi lá e ajudou o policial nessa contenção, chegou lá para ajudá-lo, né? Até porque ele estava sozinho, né? Como flagrou muito bem a doutora Eliana. Então, parabéns ao policial e a essas pessoas também que se dispuseram a ajudar num ato de muita grandeza, de muita coragem.
E olha, um casal foi assassinado a tiros em Divinópolis, centro-oeste do estado de Minas Gerais. Câmeras de segurança registraram o momento do duplo homicídio. Vamos ver com o Guilherme Nápoles. Repare que a rua está cheia quando o atirador de camiseta vermelha se aproxima e dispara várias vezes contra um homem, que é pego desprevenido. O criminoso atira várias vezes. O crime aconteceu em frente ao Parque de Exposições de Divinópolis, a poucos metros do circuito por onde passam os blocos do pré-carnaval na cidade. Houve corre-corre e muitas pessoas ficaram assustadas com os disparos. A vítima, identificada como Paulo Ricardo Rosa de Oliveira, de 39 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no Complexo de Saúde São João de Deus. Já a segunda vítima, uma mulher de 36 anos, foi atingida no braço esquerdo e levada para a UPA e passa bem. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas de acordo com informações da Polícia Militar, Paulo já teria sofrido uma tentativa de homicídio no ano passado. Há informações de que em grupos de WhatsApp circulavam mensagens de pessoas avisando que aproveitariam a festa para fazer o acerto de contas. A polícia ainda não confirmou se há ligação entre o crime e estas mensagens. E o caso está sendo investigado. Tudo apontando para a execução, né? Uma execução, isso sem dúvida. O que não há notícia é se há um acerto de contas, se a vítima tem antecedentes criminais, coisa que o valha, mas é acerto de contas, sim. Pois é, né? E aí é um trabalho que envolve não só encontrar o bandido, né? Quem atirou, como também até possíveis mandantes, né? Porque é possível até que nem fosse esse o homem que atirou, né? Que foi até ele que o executou, que fosse a pessoa que tivesse essa conta a ser acertada com ele, né? Ou pode ter tido um mandante, né? Exatamente, mas olha que loucura, as pessoas trocam mensagens de WhatsApp falando em execução, né? Seria um acerto de contas, quer dizer. Até voltando naquilo que a gente estava falando aqui no começo, né, doutora? Sobre a segurança do bandido para agir no Brasil, né? Ele fica tão à vontade que até no WhatsApp ele avisa que vai matar, tô indo para assalto, tô indo para matar, vou exterminar aquele lá, tal. Tranquilamente, não tem qualquer receio ou vergonha de ser pego ali, um medo, tal, não, vai que pega. Não tem nada. Não tem minimamente não tem um mínimo de... digamos assim, de decência, né? Ele avisa antes que vai executar, etc. E é um acerto de contas mesmo. Agora, de que natureza nós precisamos saber. Inacreditável. Vamos para o nosso próximo caso, então. Foi uma criança de 6 anos que escapou por muito pouco de um atropelamento. Coloca para mim a imagem, Lucas, é impressionante. Peço a sua atenção, você que está aí em casa nos acompanhando. Se a senhora estiver fazendo alguma outra coisa, se o senhor estiver aí um pouco distante da televisão, pode chegar mais perto para ver, porque essa imagem é impressionante. Quando a criança corre em direção à rua, um homem vai atrás dela tentando alcançá-la. E aí o menor atravessa sem olhar, o homem fica na calçada, acenando com as mãos para o motorista do caminhão-pipa, que inicia a frenagem e ainda evita uma tragédia maior. Olha aí o momento, ele também salvou a vida do menino, hein? Mesmo com essa ação rápida do condutor, o caminhão ainda bateu no corpo do menino, que caiu na via. A vítima, de 6 anos, tem transtorno do espectro autista e teria saído do interior de uma loja correndo para atravessar a rua. A criança foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. Mas a imagem é impressionante, né? O motorista de caminhão foi muito atento também, doutora Eliana, muito safo, né? Olha, se ele não tivesse freado, fatalmente essa criança não teria saído com vida, né? Foi muito pouco. Sabe o que me irrita e me incomoda? Que eu vejo isso o dia inteiro? É mãe e pai soltando o filho na rua. Desculpe. É negligência, né? Total. Você vê criança sozinha, atravessando rua, no shopping, mãe que está preocupada em ver vitrine e não está preocupada onde é que está o filho. Gente, isso é básico, Tudo bem, a criança é autista, tem problemas, não importa. Mais ainda, é sinal que tem que ficar grudado na criança, grudado. Eu não perdoo essas coisas da criança sair correndo, porque isso é desleixo de pai e mãe, perdão. Desleixo de quem tem a responsabilidade de carregar qualquer criança em meio da rua. Para mim, não tem desculpa. Tem alguma responsabilização penal se tivesse, por exemplo, acontecido pior nesse caso? Se o menino tivesse morrido, nada aconteceria com os pais, né? Não, com os pais não e também com o motorista não. Ah, tá. Hipótese alguma, porque o motorista, ele vem numa velocidade compatível com o local, a vai atravessar, quer dizer, não, né, é impossível você prever, ter a previsão
ou a imperícia, a negligência, a imprudência, seja lá o que for, não dá. Isso é caso de arquivamento, com certeza. Que bom que o pior não aconteceu, mas a cena impressiona, né? E olha, vou te contar uma outra história. 2 jovens morreram após assalto na cabine do pedágio de Tangará da Serra, que fica a 242 quilômetros de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Vamos entender esse caso agora com o Felipe Abreu. É possível ver o momento em que um dos assaltantes aponta uma arma para a atendente, que pega o dinheiro do caixa e entrega para ele. Em seguida, os funcionários são levados para outra sala, onde são obrigados a se deitar no chão. Neste momento, os suspeitos deixam o local. Segundo a polícia, os criminosos foram mortos em confronto que começou durante a fuga. Os assaltantes foram perseguidos pela força tática e só pararam quando perderam o controle do carro e caíram em um buraco ao lado da via. Duas equipes do SAMU foram acionadas e prestaram socorro aos suspeitos, que morreram no local. O veículo utilizado na fuga também foi roubado. Ainda de acordo com a polícia, os homens eram suspeitos de praticar diversos roubos no comércio de Tangará e de integrar um grupo criminoso no município. Os criminosos que morreram durante a fuga foram identificados como Luciano Monteiro Alves, de 18 anos, e Henrique de Oliveira Melo Gonçalves, de 20. Uma arma de fogo, munições, celulares e uma grande quantidade de dinheiro foram apreendidas na ação. Olha, a gente nunca torce pelo pior, né? Mas antes eles do que as vítimas, né? É uma legítima limpeza, né? É isso aí. Desculpe. Pois é, e parece até uma coisa ultrapassada, defasada, né? Assim que eu vi a notícia, foi a primeira coisa que me veio à mente. Poxa, assalto ao pedágio, né? Hoje é tudo digitalizado, né? Então, até nisso, os bandidos acabaram tendo prejuízo, né? Isso foi ruim para os bandidos, né? Essa digitalização que veio até em consequência do avanço da bandidagem, da criminalidade, né? Muitos comerciantes, muitos lojistas hoje não querem ter o caixa recheado de dinheiro, né? Preferem o pagamento por meios eletrônicos justamente para não ter dinheiro em espécie dentro do estabelecimento. E, no caso da cabine do pedágio, vale a mesma coisa, né? Mas mesmo assim, os bandidos foram lá e ainda conseguiram tirar algum dinheiro, né? Não o que teriam levado se fosse uns 20 anos atrás, acho, esse assalto, né? E o que me chamou a atenção é que foi um roubo grande, né? Porque eles acabaram tirando vários caixas do pedágio, você viu? Uns 4, 5, colocaram ainda numa sala. Exatamente, quer dizer... A sala do cofre, né, onde eles renderam os funcionários. A tentativa não, porque houve o roubo, né? Um roubo grande, não é um roubo pequeno, são atrevidos mesmo. Pois é. E jovens, né? Isso que é triste também, né, doutora? Apesar de serem bandidos e tudo mais, mas 18 e 20 anos eram as idades dos dois marginais, né? Então começaram cedo no crime, né? E talvez até se fossem menores de idade, inclusive, e tivessem sido presos e não tivessem morrido, talvez agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, já estivessem nas ruas. Exatamente. Devem ter feito, talvez, coisa pior antes de ter atingido a maioridade, antes de ter chegado aos 18 anos, e é uma vida que começou cedo no crime. É uma sentença de morte mesmo, né, doutor? E você fica... A gente sempre fica apreensivo pelos pais, né? Porque muitas vezes os pais são pessoas honestas, que trabalham, pessoas decentes, né? Que tentam dar aos filhos o seu melhor, mas infelizmente é uma questão de caráter. É isso. Não tem jeito. E olha aí, a violência, né, na abordagem, enfim, nada explica, né? Nada, não tem justificativa para isso, e aí o pior aconteceu. E olha, vamos falar de carnaval agora? A Polícia Militar já está nas ruas, uma mega operação para garantir a segurança do Carnaval de São Paulo. A orientação da PM é que o folião registre um boletim de ocorrência caso seja vítima de algum crime. O repórter David de Tarso vai explicar melhor. Com o enredo de trazer paz e tranquilidade para os foliões que pretendem curtir o carnaval em São Paulo, o ensaio já foi feito pela Polícia Militar. Agora é fazer os últimos ajustes e garantir a harmonia entre samba e tranquilidade para a festa ser nota 10. A Polícia Militar, além de trazer para as avenidas um efetivo de 14 mil PMs por dia de folia em todo o estado, ainda contará com abre-alas que vem do alto, o uso de centenas de drones de monitoramento em tempo
tempo real. Só na capital, são esperadas 15 milhões de pessoas festejando ao longo de fevereiro. E o principal foco dos criminosos neste carnaval, de acordo com a Polícia Militar, são os aparelhos celulares. Numa ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil, neste fim de semana, foram recuperados 110 aparelhos e mais de 15 pessoas foram presas. Por isso, a recomendação da PM é que as pessoas não deem bobeira com o aparelho na mão. Além dos cuidados com os smartphones, outra recomendação da polícia é que as pessoas não exagerem na bebida alcoólica para se tornar alvos mais fáceis para os bandidos. E se você for vítima de algum crime no carnaval, não deixe de registrar o boletim de ocorrência. Somente desta forma, a polícia poderá trabalhar na identificação do autor do delito. Bom, como a gente viu aí na reportagem do David, então, a partir de hoje, oficialmente já começou o carnaval em todo o país. E aqui na cidade de São Paulo, veja só esse número, são 511 desfiles de blocos de rua. É muita coisa, São Paulo é gigantesca, mas 511 blocos é coisa pra caramba, hein? A previsão é de que 15 milhões de pessoas caiam na folia esse ano. E para a gente falar um pouco sobre como vai ser o esquema de segurança, a polícia vai ter trabalho, claro, e quais os cuidados que você que vai curtir a festa deve tomar durante esses dias todos, a gente tem um convidado agora aqui no Flagrante. Vamos conversar com o porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, que é o Capitão Felipe. Já está com a gente, coloca ele aqui no telão para mim, Lucas. Capitão Felipe, bem-vindo, boa tarde. Bom ter o senhor por aqui, capitão. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes. É um grande prazer estarmos aqui tendo essa oportunidade de trazer informações ao cidadão que vai curtir o carnaval aqui no estado de São Paulo. Pois é, só para a gente começar a conversa, então, capitão, qual é a dica número 1, aquela recomendação básica que o senhor daria para quem vai aproveitar o carnaval aqui em São Paulo? Olha, Vitor, o que nós temos focado muito nesses últimos anos, especialmente nesse ano aqui, é que o folião curta a festa, aproveite, mas que adote posturas de segurança. É importante que as pessoas, tudo bem, é um contexto de festa, é um contexto que as pessoas acabam se relaxando um pouco, né, do compromisso do dia a dia, faz ingestão de bebida alcoólica, mas é importante que as pessoas tenham em mente que o comportamento de segurança faz com que ela seja potencialmente, reduza de forma contundente, né, a possibilidade de ela se tornar uma vítima. O criminoso, ele age nas oportunidades. Então, se ele perceber que a pessoa, por algum motivo, está vacilando, né, na sua segurança, está permitindo algumas situações que façam com que ela se torne vítima, ele vai aproveitar a oportunidade. Então, ele vai querer furtar um celular, vai querer furtar uma carteira. Então, a principal mensagem é: adotem uma postura proativa de segurança, posturas propositivas de segurança. Perfeito. Capitão Felipe, o pessoal de casa também mandou perguntas aqui pra gente, para saber um pouco mais de como é que vai ser esse carnaval, né? Saber o que deve, o que não deve. A gente já tem a primeira aí, Lucas? Pode rodar pra gente? Oi, Vitor, tudo bem? Aqui é o Eduardo da Zona Norte de São Paulo, Tremembé. Vitor, a minha dúvida é o seguinte: eu posso ir com guarda-chuva nos bloquinhos e levar minha cervejinha de garrafa? Abraço. Obrigado, Eduardo. Boa pergunta, hein, capitão? Essa aí é uma dúvida frequente, né? Então, é claro, o carnaval ele é caracterizado, né, a gente começou falando, né, pela possibilidade da pessoa estar relaxada, poder beber bebida alcoólica. A regularização, né, a regulamentação do acesso aos blocos, né, a gente tem que tomar vários cuidados. Por exemplo, guarda-chuva, estamos num período de chuva, um período que naturalmente é muito provável que durante o desfile, durante os blocos, ocorra período de chuva. Então a gente recomenda que as pessoas prefiram utilizar capa de chuva, até pela praticidade, até pela facilidade do transporte. O guarda-chuva, especialmente nos blocos em que há o bloqueio, eles serão impedidos de entrar. A pessoa que estiver com capa de chuva, ela não vai ter a total tranquilidade. Bebidas alcoólicas também, geralmente a gente prefere, né, faz a orientação que a pessoa prefira consumir a bebida alcoólica em copos, né? Compre nos mercados, em copos. Porque se num momento de eventual confusão, de briga, pode ser um material usado como um elemento de agressão. Ô, capitão Felipe, a doutora Eliana Passarelli está aqui comigo no nosso estúdio. Acho que o capitão e os colegas todos da PM vão ter muito trabalho, hein, doutora Eliana? Eu queria saber, inclusive, como é a divisão do comando nos blocos, porque são 520 blocos, né? Sim. Boa tarde, doutora. Realmente, é uma missão que a Polícia Militar
tem desempenhado, né, há anos, né, a nossa expertise era mais vinculada ao carnaval tradicional em sambódromo, né, e esse fenômeno do carnaval de rua cresceu muito, fazendo com que São Paulo tivesse um dos maiores carnavais de rua do Brasil. Então, cada comando de policiamento regional, seja da capital, do interior, ele é mobilizado, né, de acordo com as prefeituras, de acordo com os municípios, a adotar providências, além do policiamento rodoviário também, que intensificou o patrulhamento das rodovias. Então é importante que se saiba, né, que as pessoas que vão conduzir nas estradas, né, estejam com documentação correta, não façam ingestão de bebida alcoólica, todos estaremos empenhados na missão. A preocupação não é só com a criminalidade, né, capitão? Porque a gente sabe, né, a bandidagem não tira folga, né? O bandido vai tirar o carnaval para roubar, né? O descanso dele vai ser depois com o produto do roubo, né? Que ele acha que vai conseguir durante esse período, né? Vai ter vítimas mais vulneráveis nas ruas, vai ter espaço para agir. Então, essa é a preocupação, né, com a criminalidade, mas não só, né? Tem muitas outras ocorrências, né? Relacionadas ao próprio uso de bebida alcoólica, né, capitão? Há brigas, né, que podem acontecer, sim. Enfim. Tem muitas outras coisas para além da própria criminalidade, né, capitão? Exato. A criminalidade, geralmente a gente acaba focando muito no crime patrimonial, né? Então, roubo, furto. Mas, infelizmente, né, bebida alcoólica faz com que a pessoa esteja mais sujeita a praticar, ser vítima de acidentes, né, de veículos. A questão muito importante para se destacar, né, especialmente no caso de crimes sexuais, o golpe do Boa Noite Cinderela, as pessoas usando entorpecentes, drogas nas bebidas para fazer com que as pessoas sejam mais facilmente submetidas aí a ações criminosas, né, estupros. Cuidado com pessoas que venham desconhecidas, que venham abraçar, ou venham oferecer bebidas. Geralmente, nesse tipo de abordagem, os criminosos se valem, né, dos barrões, ou simulando brigas, ou abraçando. É um contexto de festa, a gente sabe, as pessoas estão lá para curtir, para aproveitar, mas sempre com essa preocupação que é sempre salutar. Não só no carnaval, em qualquer ambiente, seja no carnaval, seja na vida, né? É importante você ter uma postura de autoproteção, né? E pensar nos seus amigos, no grupo, na segurança de todos. Capitão, mais uma pergunta de telespectadora chegando aqui pra gente. Meu nome é Cristina, sou aqui de Santana. Minha dúvida é a seguinte: a gente vai poder entrar de biquíni no metrô, agora no carnaval? E aí, capitão? Boa tarde, Cristina. Eu fiz até a oportunidade, né, para reforçar a pesquisa. Consultei os nossos amigos do metrô, né, do sistema de transporte metropolitano. É claro que todo o sistema de transporte, seja por trilhos, né, metrô e trem, seja por ônibus, eles são regulados por questões municipais. Contudo, algumas questões, por exemplo, questão de bebida alcoólica, tem leis específicas que cuidam disso e eles vão estar adotando as medidas cabíveis, né, impedindo o acesso do metrô, no caso de bebida alcoólica. Em relação aos trajes, é claro que é o período de carnaval, as pessoas estão, né, vestem de uma forma mais descontraída, eles estão recebendo orientações para, dentro de algo que seja razoável, permitir sim o acesso, mas é sempre importante, antes de entrar, fazer essa consulta nos bloqueios, tanto no metrô como no CPTM, consultar os funcionários. Então, uma postura interessante, antes de ir para qualquer bloco, além de você se informar a respeito de itinerários, além de se informar a respeito de duração do evento, saber de fato se ele vai ser acesso ao metrô. A informação que nós obtivemos é que eles vão fazer essa análise no local, até porque essa interpretação, né, do que é biquíni, né, de repente um top, de repente um biquíni mais ousado. Então, o que eles me falaram é que, por exemplo, a entrada de pessoas, de homens, né, sem camisa, eles não permitem. O biquíni, cabe uma avaliação no local lá, mas consulte sempre o site do metrô, o site das demais concessionárias, do sistema de trem também, que eles vão poder detalhar com mais pontualidade. E na rua mesmo, capitão Felipe, tem algum limite nos trajes, nas fantasias? Gostei do termo que o senhor usou, foi muito educado como sempre, né? É um período de maior descontração, né? O pessoal exagera mesmo, mas tem algum limite? Ou porque o pessoal usa fantasias das mais ousadas, né? Tem algum limite que chegue ali ao atentado ao pudor, né? Que é crime, né? É uma infração penal, né? Você não pode sair pelado na rua, não pode sair sem roupa alguma, né? Tem alguma limitação nas fantasias? E não só nas fantasias, né? Na própria pegação que acontece nesse período, né? Porque o carnaval é a festa de muito contato, né? Para ser bem elegante também, né? Uma festa de muita interação social próxima. Tem algum limite na pegação ao ar livre aí, capitão?
Certamente, então, é a festa do morro, né? A festa da alegria, da descontração, mas obviamente os limites legais devem ser respeitados, né? Obviamente atentado, o pudor ainda existe, a pessoa não pode andar nua, né? Prática de atos sexuais na vista de todos, né? Obviamente continua sendo crime, a polícia estará atenta. O carnaval é uma festa, né? Como a gente, desde o início, né, comentando, uma festa que as pessoas se permitem estar mais liberadas, né? As regras sociais, de alguma forma, são entendidas como mais liberais, né? Mas o que é crime continua sendo crime. Não há uma liberação, não é um momento em que a lei é suspensa. A lei continua valendo e cada um vai responder na medida do que exceder aí na prática de qualquer crime que seja. Perfeito. Mais uma pergunta chegando do pessoal de casa. Vamos rodar. Ô Vitor, vou viajar fim de semana. Como que eu posso deixar minha casa segura sem ninguém mexer em nada? Boa pergunta. De muita gente, né, capitão? Muita gente que vai viajar. Essa orientação não vale só para o carnaval, né? Porque a gente, como uma instituição policial, sempre comenta e busca despertar nas pessoas, é que as pessoas que cultivem esse contexto, esse conceito de comunidade nos bairros, seja em casa, seja em prédio, que desperte esse sentimento de cuidado, né, com o outro. Então, é muito vai viajar. Certamente você tem algum vizinho que é mais próximo, algum vizinho que é amigo, ou mesmo que não seja vizinho, mas de repente um parente. É importante que alguns sinais, por exemplo, se você for viajar por muito tempo, seria legal ter alguém que barra a sua porta, que recolha as correspondências. Esses sinais, geralmente, a falta de varrição ou não recolher as correspondências podem dar indícios criminosos de que alguém está ausente na casa. Então, essa observância, cuidado mútuo é muito importante, seja por meio dos vizinhos ou de algum parente, um amigo que passe com certa regularidade aí na sua residência, deixar um telefone de contato também, né? E se voluntarie também, né, para os vizinhos poderem curtir. Você que não vai viajar, você pode eventualmente também fazer essa parceria. E eu acho que todos ganham, né? Mas o cuidado em comum, né? A gente vê sociedades desenvolvidas, né? Que as pessoas sempre têm esse senso de comunidade, de cuidado coletivo. Tem mais uma pergunta chegando. Agora as perguntas das ruas. Vamos lá, Lucas, coloca pra gente a primeira. A minha pergunta sobre o carnaval eu fui roubada, o que eu devo fazer naquele momento? Quem eu procuro? Um posto mais próximo? O que deve ser feito? Boa pergunta. O roubo é um tipo de crime em que pressupõe a ação violenta do criminoso. Então, geralmente, o uso de algum objeto que comumente chama de arma, né? Quando fala arma, a gente pensa só revólver, pistola, metralhadora, né? Mas qualquer objeto que faça com que a pessoa esteja intimidada a cumprir, né, de forma violenta, né, uma determinação lá ilegal do criminoso. Então, a pessoa pode vir com um caco de vidro, pode vir com um pedaço de madeira, pode vir com um soco inglês, pode vir com uma garrafa quebrada, qualquer tipo de arma. A gente chama de arma própria ou imprópria. Então, nesse caso, é muito importante que a pessoa busque ajuda. As equipes policiais estão facilmente identificáveis nos blocos, né? O fardamento policial aqui de São Paulo é esse aqui que eu estou usando agora, o fardamento operacional, farda cinza. Além desse fardamento, muitos policiais estão com um jaleco refletivo verde, né? Então, bem fácil de identificar. Eles podem ser encontrados também nas bases comunitárias. É claro que o momento de roubo, né? A pessoa está fragilizada, de começar a ser assustado com uma questão violenta, ele pode estar um pouco confuso, mas é importante que a pessoa capte a maior quantidade possível de informações. Então, características dos criminosos, tipo de roupa, se estava com chapéu ou não, se estava com compleição física, alto, baixo, gordo, magro. Oriente, ou informe o policial, acabei de ser roubado, o criminoso veio com um pedaço de vidro, veio com um pedaço de pau, me ameaçou, me mandou entregar o celular. Então, traga essa informação policial. As equipes policiais têm como fazer o que a gente chama de cerco policial. Então, nesse carnaval, o grande destaque é o emprego de mais de 170 drones, né? Além dos policiais que estarão em terra, temos equipes com drone que vão poder fazer esse monitoramento aéreo para captar a movimentação dos criminosos, falta de fuga. Então, o insumo principal da polícia, assim como os jornalistas, é a informação. Quanto mais informações
e de forma mais rápida, mais assertiva vai ser a resposta da polícia. Ô capitão, e como é que funciona quando um bandido, por exemplo, é pego com celulares roubados, né? A polícia sabe que ele cometeu crimes até com o uso da tecnologia, né? Com esses recursos todos que o senhor mencionou agora, né? O drone, por exemplo, a polícia chega até um ladrão que está saindo ali, que fez a festa, que pegou um monte de celular. Aí como é que é feito esse trabalho de identificação? Depende muito do registro da ocorrência, né? De que a vítima sempre preste a ocorrência, faça o boletim de ocorrência, né, capitão? Exatamente, muito bem lembrado. É fundamental que as pessoas registrem todos os crimes de roubo e furto, né? Roubo de celular, furto de celular, por quê? Como eu disse, né? O insumo básico, o material básico do policial é a informação. Então, essa informação, o outro trabalho fundamental da polícia é a abordagem policial. Quando a equipe policial faz uma abordagem, no contexto de fiscalização, ele está naquele contexto, basado pela fundamentação de fundada suspeita, ele vai identificar materiais com a pessoa. E no caso, alguém com uma mochila, no meio de um carnaval, 30 celulares, 20 celulares, é algo, né, que obviamente tem indícios claros de que sejam celulares objeto de roubo. Então, todos esses celulares serão consultados por meio do e-mail e, tendo essa informação no boletim de ocorrência, além de identificar que aquele material é um objeto roubado, um objeto furtado, a gente consegue recuperar vítimas. Então, as vítimas vão ter condições também de fazer reconhecimento do criminoso. E aí, tudo que a gente fala, né, em relação à sensação de impunidade, né, na verdade, é um ponto crucial. Quando você identifica o criminoso, a res furtiva, né, o material roubado e furtado, e é a vítima, é o ciclo que se fecha, e a gente vai poder fazer um ciclo de persecução criminal. O criminoso identificado vai ser preso e a sensação vai ser de efetividade, né? A polícia conseguiu fazer seu trabalho, recuperou o material, devolveu para a vítima, prendeu o criminoso e a lei foi cumprida. Capitão Felipe está com a gente aqui no Flagrante hoje, respondendo algumas das dúvidas mais comuns agora nesse período do carnaval. Tem mais perguntas chegando? Vamos rodar. Eu gostaria de saber, se eu estiver curtindo o carnaval, se eu sofrer um assédio, se eu posso estar denunciando somente na delegacia da mulher ou em qualquer outra delegacia eu posso estar fazendo essa denúncia. A orientação é que todas as delegacias de polícia, né, e assim como todos os policiais militares que estarão na rua, eles todos têm a capacitação, a orientação para fazer o atendimento. É claro que as delegacias, a mulher são delegacias especializadas, mas a notícia do crime ela pode ser feita em qualquer delegacia ou com acionamento de qualquer policial que estiver no patrulhamento. Pois é, né? Então, a qualquer momento, né? E se a mulher se sentir invadida, né? Porque isso também é importante dizer, né, capitão Felipe? Não tem uma regra clara do que é o assédio, né? Aquilo que invade o espaço da mulher, né? Qualquer contato indesejado, qualquer movimento que não tenha sido consentido caracteriza o assédio, né? Exatamente. A questão do assédio, é bom que se fale, que se explique, né? Na verdade, é uma situação que deveria até ser reforçado, né? Para os pais de jovens, pais de adolescentes, tanto homens, mulheres, né? Todos meninos, meninas. É importante que todos tenham essa noção de respeito, né? Dos limites. Basicamente, a regra que você falou, isso aí, é o invadir o espaço da pessoa, né? Isso aí o senso comum, né? Já dá fortes orientações, mas a lei é clara no sentido de especificar. Ultrapassou o limite daquilo que não foi consentido, já caracteriza de assédio a estupro, né? Que é uma situação mais grave. Então, a pessoa tem que estar bem clara, né? É um limite tênue, assim, né? Vamos dizer de forma geral, mas assim, o senso comum consegue identificar aquilo que o que significa assédio, a materialização de assédio. E de estupro, mais ainda, né? Algo que ultrapassou qualquer limite de respeito. E até a doutora Eliana Passarelli pode falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, né, doutora? Mas num ambiente coletivo, né, como é o caso do carnaval, as pessoas se sentem muito mais à vontade para fazer aquilo que talvez num ambiente restrito ou individualmente elas não fariam, né? Como, por exemplo, abusar de uma mulher, né? Tentar alguma gracinha, né? Que não tem graça nenhuma, né? Que é crime, o nome disso é crime, né? Fazer isso num bloco de carnaval, quando tem um monte de gente em volta, a pessoa pode se sentir à vontade para isso, né? Né, Vitor? É a famosa passada de mão, beijo roubado, seja lá o que for.
O que eu acho que tem que ficar muito claro é assim, se a pessoa estiver acompanhada, se a mulher estiver acompanhada de um rapaz, enfim, não deixe que esse rapaz tome a frente, chame algum policial. Porque tem muita gente que quer fazer justiça com as próprias mãos, né? E aí não dá certo. Aí vira uma briga generalizada, né? O capitão pode falar melhor do que eu, que aí vira uma multidão delinquente, né? E isso é muito perigoso. Então saiba a quem reclamar, né? De imediato. Exatamente, muito bem apontado, porque muitas dos relatos que nós temos, né, em relação a brigas em blocos de carnaval ou em qualquer aglomeração, a gente dá conta disso. A pessoa quer tirar satisfação por si só e aí vira uma briga generalizada. Pessoas que estão no entorno não estão nem sabendo da situação, acabam se envolvendo, se ferindo, se machucando. Então é importante acione a polícia. A polícia tem mecanismos para as instituições judiciais, a polícia defensiva, que é a polícia militar, é por natureza o conciliador, né, da vida em sociedade. Então esses conflitos, quando chegam ao conhecimento do policial, o policial tem o treinamento, o preparo para ser o conciliador e aquela pessoa que vai adotar as providências, né, iniciais aí de detenção, condução para registro, né, para medidas de polícia judiciária. É importante o acionamento dos órgãos policiais, com certeza. Perfeito. Até porque todo mundo perde a razão, né? Se você vai bater em alguém que cometeu um assédio, você passa a ser tão errado quanto o próprio assediador, né? Você que vai cometer justiça com as próprias mãos. Então, perfeita essa recomendação do capitão Felipe. Tem mais uma pergunta, é isso? Vamos lá. Não, eu não gosto de carnaval e muito menos de barulho. E eu posso denunciar essa perturbação de sossego? Olha, essa questão esse grande condomínio chamado Megalópole, né? Como a cidade de São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul do planeta, nos faz ter uma noção assim, de espaço urbano, né, de convivência, tudo muito mais próximo, né, é o grande condomínio. Então, assim, blocos de carnaval que estão funcionando durante esse período, eles tiveram autorização, eles foram consultados, né, consultaram o poder público para sua realização. Durante a realização do evento, é claro, sempre cabe reclamação, mas o mais indicado nesse sentido é que a pessoa incomodada possa acionar o órgão municipal que permitiu que aquele bloco, aquele grupo se reunisse naquela rua, naquela avenida, faça uma petição pública, né? Busque até mais pessoas, mais testemunhas que se juntem e dialoguem com o governo no sentido de solicitar que não se faça mais carnaval naquela rua e argumenta as suas razões. Já tivemos em outras edições carnavais que foram movimentados justamente por conta dos problemas decorrentes dessa pessoas. Algumas pessoas, infelizmente, ainda insistem em urinar na rua, algumas pessoas insistem em jogar lixo em locais inadequados, não jogar lixo no lixo. Então, esses transtornos que podem vir a ocorrer, algumas vizinhanças, né, se reuniram e, por meio de diálogo com o poder público, fizeram uma petição pedindo que fosse remanejado. Então, é muito possível, né? E, aliás, esse é o caminho certo para se formalizar. A denúncia em relação ao barulho, né, um cortejo carnavalesco, um bloco, é uma questão que vai ficar aquela discussão, né, da pessoa que teve a reclamação feita, mas assim, a mobilização dessa desarticulação desse bloco, na verdade, vai depender do poder público municipal, que foi o que autorizou a realização daquele bloco. Então, como eu disse, é importante você registrar, filmar, testemunhar, colher depoimentos e por meio dessa junção de conteúdos, né, conversar, seja por meio da prefeitura municipal, seja uma petição por meio do Ministério Público, mas solicitar que na próxima edição não ocorra aglomeração desse ponto que está causando transtorno para o grupo de pessoas que se manifestaram. Muito bem, então as orientações do capitão Felipe, que é o porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, PM que trabalha muito ao longo de todo o ano, agora nesses dias de carnaval, está trabalhando em dobro para tentar garantir a sua segurança, mas você também pode fazer a sua parte, né? Seguindo todas essas orientações que passou agora para a gente, o capitão Felipe, certamente você vai ter um carnaval mais sossegado. Então, capitão, na medida do possível, bom trabalho por aí. Muito obrigado mesmo. Bom carnaval a todos, prazer falar contigo novamente aí. Estamos trabalhando nas ruas
Estamos todos juntos, ninguém fica para trás, hein? É isso aí. Valeu, capitão. Obrigadão. Bom trabalho por aí. Gosta de carnaval, doutora Eliana? Não. Vai se aventurar em algum bloquinho aí? Não, Mas né? nem morta. Ainda mais depois de ouvir tudo isso que falou pra gente o capitão Felipe, melhor não, né? Não, eu acho que as pessoas devem ter bom senso, os carnavalescos, né? Que não provoquem situações que sejam problemáticas para si próprio. A história de ir de biquíni. Coloca uma camisa em cima, depois tira, né? Uau. Levar celular, não leve celular. Já sabe onde é que você vai estar, né? Quer dizer, o fato de segurança. Então, não dê bobeira, né? No fundo, é isso. As meninas com os copos na mão, cuidado com Boa Noite Cinderela, cuidado, porque isso está muito comum. Está muito comum nas casas noturnas, isso está um problema. Então, tudo isso eu acho que é questão de bom senso. Você pode brincar, você pode ir a bloquinhos, você pode fazer o que você quiser, mas tem que haver um bom senso, né? É isso. Então a melhor dica é a seguinte, né? Fique em casa e vá se informando aqui pela Jovem Pan, viu? A gente vai estar aqui ao longo de todo esse carnaval prestando serviço para você. A gente vai para o nosso próximo intervalo agora, daqui a pouquinho, no último bloco, o caso desse jovem. Coloca pra gente, Lucas. É o David, de 33 anos. Olha essa história, ele foi fazer a primeira tatuagem dele no braço e acabou morrendo. Morreu durante a sessão de tatuagem. Essas são as imagens do David já no estúdio de tatuagem, momentos antes da morte dele. E daqui a pouquinho, depois do break, eu vou conversar com o delegado que está investigando esse caso. Ele vai explicar pra gente o que aconteceu, o que já se sabe, o que ainda falta ser esclarecido nesse caso. Uma história terrível que a gente te conta daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a parada é rápida. Tô te esperando. Até já. Flagrante. A verdade na tela. Flagrante. A verdade na tela. De volta para você, o Flagrante, para o nosso último bloco de hoje. E a polícia deflagrou em Cuiabá uma operação contra uma quadrilha especializada em furtos de Hilux. Vamos conferir como foi que a polícia chegou até os integrantes dessa, que é considerada a maior quadrilha que atua nessa modalidade. Agora com o repórter Bruno Pinheiro, ele que acompanhou os detalhes dessa operação e preparou uma reportagem especial pra gente. Pois não, Bruno? Ainda estava escuro quando as viaturas da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos deixaram a sede para cumprir ordens judiciais contra uma organização criminosa especializada em furtos de caminhonetes modelo Hilux. A Operação Curon, em Mato Grosso, investiga dezenas de furtos de caminhonetes registrados nos últimos meses. Repare bem nessa imagem. A caminhonete está estacionada. É quando o segundo veículo para ao lado. A condutora da Hilux tenta fugir, mas não consegue. No carro ao lado, armado e com uma mochila, o criminoso anuncia o assalto. As vítimas descem rapidamente. Em menos de 20 segundos, a caminhonete é levada. As duas mulheres ficam desesperadas. Nessa outra imagem, também à luz do dia, a ação é a mesma. Um carro para ao lado da caminhonete, o assaltante desce com uma mochila e arma em punho, sem esconder o rosto. O homem anuncia o assalto. A família ainda teve tempo para recolher os pertences do carro. Mais uma caminhonete é roubada na capital do estado de Mato Grosso. Dia após dia, uma capital amedrontada. Na maioria dos casos, a polícia militar é acionada e com o apoio do Ceopaer, os policiais conseguem sobrevoar as regiões de mata fechada e residências com muros altos, esconderijos que se transformam em garagens do crime. E todos os casos passam pela DERF-VA. A Jovem Pan News, o delegado Arthur Peixoto, revelou como a quadrilha atuava. Pelo que a gente pôde perceber até agora, né, de acordo com o padrão, né, desses furtos, não havia, assim, vamos dizer, essa coisa de ir atrás de uma vítima específica. Porque as pessoas que estavam envolvidas nessa modalidade de furto, elas conseguem abrir o veículo e ligar o veículo, né? E aí, com um aparelho específico, entendeu? Então, a única coisa que, na verdade, necessitava é que o veículo estivesse parado na rua, né? Então, o veículo estivesse ali num local ermo, num local que percebesse que a vítima não estava por perto,
ela conseguiria ali abrir o veículo, ligar e furtá-lo. E durante aproximadamente 14 meses de investigações, e foram mais de 80 ocorrências de furto de Hilux registrados e investigados pela DERF-PA. Os investigados respondem pelos crimes de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, uso de chave falsa ou dispositivo informático, a adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa. Após ser furtado, o veículo já tinha um destino certo. Aqui no estado do Mato Grosso, a gente tem uma peculiaridade, né, que esse tipo de veículo, dessa marca específica, ela sempre teve uma demanda no meio criminoso, né? Não é de hoje que se furta e rouba esse tipo de veículo aqui. Aqui no país vizinho, né, na Bolívia, a gente tem uma demanda por esse tipo de veículo, né? E também é um veículo que é utilizado em fazendas, em regiões, vamos dizer assim, mais inóspitas, né? E aí o pessoal tem uma preferência realmente por esse veículo. Então, tem essa demanda que sempre teve aqui, né, específica da Bolívia, os veículos são encaminhados para a Bolívia, né? E também existe aí um comércio aqui local, vamos dizer assim, de pessoas que adquirem esses veículos furtados para pôr em fazendas, né, para utilizar no interior do estado e para atividade rural. Os veículos furtados são avaliados em mais de R$250 mil, um prejuízo de mais de 20 milhões de reais. São duas frentes, né? Doutora Eliana Passarelli, que continua aqui com a gente, o combate aos próprios roubos e também a receptação, né? Exatamente. A receptação, é o coração, né? Como ele disse, vai para o país vizinho, né? Lá é vendido... É o antigo Paraguai, né? Que recebiam todos os nossos carros roubados e furtados. Ali não é diferente. O tipo de veículo lá é um veículo extremamente usado e é para onde vai, né? Para o mercado paralelo, entre aspas, receptação. Eu já estive aqui, já falei isso para você, né? A receptação é um câncer. Enquanto houver receptação, vai ter roubo, não tem jeito. Então, da mesma forma que se combate o roubo, tem que se combater a receptação. Quem compra sabe, doutora? Sabe. Sabe porque paga um preço menor, tem uma série de regalias, sabe que o chassi já foi adulterado. E nesse caso é mais grave ainda, que eles nem adulteram, né? Eles já levam para fazendas de onde não vão sair da propriedade, de onde não sairão de propriedades, né? Para uso interno rural. Então é um absurdo, né? Tem que pegar e pegar firme mesmo. E a inteligência, né? O conhecimento sendo usado para vagabundagem, né? A serviço do mal, né? Exatamente. O cara tem um conhecimento ali que o possibilita abrir o carro, né? Mesmo sem a chave, fazer ali a manobra mecanicamente que é necessária para que ele consiga dar partida no veículo e roubá-lo. E ele usa esse conhecimento dele que podia estar sendo aplicado em tanta outra coisa boa, ele usa para roubar. Mas é mais fácil, né? O dinheiro vem mais rápido e mais fácil. Pois é, inacreditável. Que bom que se deram mal, né? Uma operação importante, portanto, da Polícia Civil de Mato Grosso. Trabalho de inteligência, né? Que precisa ser destacado também, né, doutora Eliana? O acompanhamento, né? Que foi feito, que possibilitou chegar até eles, né? Sempre. Inteligência é fundamental hoje em dia na polícia. Que o capitão Felipe até falou antes do intervalo aqui, né? Informação é fundamental, né? A polícia, hoje, uma das principais armas da polícia, não é a pistola, não é o revólver, não é o cacetete, é a informação. Chegar antes, né? É isso. Então, parabéns, então, à Polícia Civil de Mato Grosso por essa operação. Próximo caso é o seguinte, um policial militar de folga e sem uniforme atira 3 vezes em direção à cabeça de um funcionário de um bar lotado na zona sul de São Paulo. Os detalhes dessa história agora com a Camila Yunes. As imagens mostram o cabo da Polícia Militar de folga e sem uniforme atirando na cabeça de um funcionário do bar da Zona Sul de São Paulo. O PM que aparece nas imagens é Heronde José da Silva, que fugiu após os disparos. Tudo teria começado após uma discussão por causa desta cena, quando outro PM apaisana, amigo de Heronde, assedia a funcionária do bar. A mulher denunciou o caso à gerência do estabelecimento, que acionou os seguranças do local para encerrar a conta dos amigos e pedir que eles se retirassem. Mas Heronde se recusou a deixar o local. Foi quando começou a confusão no bar.
Uma segurança foi agredida com um soco no rosto. Outro garçom que tentou intervir também apanhou. De acordo com a funcionária Heronde, que acompanhava o assediador, voltou ao bar armado, se identificou como policial militar e atirou no empregado. Henrique Gama de Souza Martins, de 29 anos, foi ferido com 2 disparos na cabeça, mas sobreviveu. A justiça acatou o pedido da Polícia Civil para que o policial Heronde José da Silva fique detido temporariamente durante as investigações. O caso é investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil. O Feirinha Bar divulgou nota para comentar o assunto, no qual lamentou o ocorrido e informou estar colaborando com a investigação da polícia. Em situação de risco, fixar cartazes e chamar a polícia são algumas ações. E olha, lembrando que uma lei que obriga bares, restaurantes e boates a ajudar mulheres que estejam sofrendo alguma situação de violência foi sancionada pelo governo do estado antes do carnaval. Na prática, os funcionários dos estabelecimentos devem oferecer ajuda sobre como as mulheres podem pedir socorro. E a gente vê a crueldade desse crime, né? A brutalidade, né? A banalidade. Olha isso, o rapaz estava a serviço do bar, né? O funcionário, ele saiu de casa para trabalhar em mais um dia como outro qualquer, cumprindo o expediente dele. Era um trabalhador, gente, não é um marginal, não é nada, é um trabalhador, um funcionário do bar. E aí, um dia como outro qualquer, ele saiu de casa e voltou depois de ter recebido 3 tiros. Nasceu de novo, inclusive, né? Foram 2 disparos que atingiram o rosto dele, né? Como a Camila contou pra gente aí na reportagem, ele sobreviveu, mas olha isso, né? Foi internado, né? Os médicos conseguiram ainda evitar que o pior acontecesse, mas um trabalhador tomou 3 tiros no rosto por causa de um caso de assédio que terminou assim. Inacreditável, doutora Eliana. Bom, inacreditável é um policial militar que deveria estar, né, devidamente treinado, trabalhar na rua, voltar ao local de onde já teve um crime, né, de assédio e disparar na cabeça de um funcionário. Isto é o absurdo. Absurdo maior, quer dizer, a gente vive falando uns contra, outros a favor da seguinte situação: o policial termina o expediente, tem que recolher a arma, não pode andar armado, não pode estar com a arma da corporação, o que muitas vezes é injusto, porque dependendo do local onde o policial mora, dependendo do ônibus que ele vai tomar e tudo mais, ele pode ser sim reconhecido e pode ser morto, tanto policial civil quanto militar. Quer dizer, querer que o policial deixe a sua arma em casa não é o caminho, ao contrário, eu acho que o policial é policial 24 horas por dia e 24 horas por dia tem que estar armado. Mas numa situação dessa, quando você pega um indivíduo como esse, você para pensar e fala assim, não, o indivíduo não pode ter uma arma. Então o indivíduo, obviamente, também não pode ser policial militar, né? Porque ele vai para casa, não sei onde é que ele vai, volta com a arma, quer dizer, uma vingança mesmo, numa situação de vingança, né? E atira contra um funcionário do local. Quer dizer, já havia acabado todo o entreveiro, se é que houve entreveiro, e no final acaba dessa forma. E o bom disso, doutora Eliana, que a senhora está falando, é que é uma exceção. Esse vagabundo aí é um vagabundo de farda, né? E é tão vagabundo quanto qualquer outro, mas ele é uma exceção, porque o bom policial faz aquilo que a gente até mostrou mais cedo aqui. Para pensar. Exato. E a gente estava até mostrando mais cedo aqui um outro policial de folga que fez exatamente o contrário, né? Foi aquele caso do Distrito Federal, que o Bruno Pinheiro mostrou pra gente, do feminicídio, em que uma mulher foi assassinada à luz do dia. E o policial que estava de folga prendeu o assassino, né? O feminicida, né? Que tinha matado a mulher ali a facadas, né? Então, esse é o comportamento padrão de um policial, né? O policial brasileiro está espelhado nesse caso, né? Do policial que estava de folga e foi lá e ajudou a prender um assassino de mulher. Isso aí que esse vagabundo fez aqui nesse bar aqui em São Paulo, atirando, voltando armado para tirar satisfação, sendo que já tinha feito coisa errada, né? Nem que ele estava com a razão ou que ele tinha sido desrespeitado, não. O amigo dele tinha cometido assédio sexual. Então, e ele voltou mesmo assim para acertar contas e matou, e tentou matar. Felizmente não matou o funcionário do bar. Então, ele é uma exceção, né? O bom policial tem preparo, tá a serviço da população, como a doutora Eliana Passarelli falou, é policial 24 horas por dia. Mas nesse caso a gente está diante de um marginal, né? Que se aproveita da condição de policial. E nessa condição de marginal, quer dizer, ele acaba prejudicando todo um esquema, né?
que a gente vive defendendo, no sentido de que os policiais tenham sim suas armas, estejam armados 24 horas, porque 24 horas eles defendem a sociedade. É isso. Que bom que nesse caso o pior não aconteceu e agora as investigações continuam. A prisão temporária dele foi decretada, né? Se eu não estou enganado. Sim. É temporária, né? Não é preventiva não, né? A temporária que foi decretada. Eu acho que é preventiva. Será que é preventiva? A gente falou no final da reportagem aí. E agora é torcer para que seja mantida, né, doutora? Sim, mantida e que ele vá a julgamento pelo tribunal do júri, né? Aliás, que ele perca, que ele tenha ele perca a farda mesmo, né? Como é que fica isso? Ele passa por dois... Um processo administrativo, uma sindicância, depois um processo administrativo e perde a farda a bem do serviço público. Perfeito. Bom, e agora sim, vou te contar aquela história que eu comecei a trazer aqui antes do intervalo, aquele caso terrível que aconteceu no Paraná, o caso do David, o jovem de 33 anos que foi fazer a primeira tatuagem no braço e acabou morrendo. De acordo com as investigações, ele morreu após a aplicação de uma pomada anestésica que, acredite, foi receitada por uma médica veterinária. É isso mesmo. A gente vai conferir essa história com o Guilherme Nápoles. David Santos, de 33 anos, tinha a intenção de cobrir o braço esquerdo por completo com uma tatuagem. Mas isso não foi possível, porque morreu no local após o tatuador passar uma pomada anestésica onde o desenho estava sendo feito. O caso aconteceu em 2021, mas voltou à tona após a Polícia Civil considerar um crime o que aconteceu com o jovem. Acompanhado da esposa, no vídeo gravado enquanto o procedimento era feito, David parece ansioso e confiante com o que está por vir. Foram quase 8 horas de produção até que o rapaz sentiu sua pressão abaixar. Observando a situação, a mulher notou algo errado, mas antes que pudesse ajudar, as pupilas de David dilataram e ele teve uma convulsão. E ele olhava pra mim e fazia assim, que ele não estava bem. Eu falei pro tatuador, ele não tá bem. Daí ele falou, dá sal pra ele. O outro rapaz que estava junto deu um sal dele debaixo da língua do meu esposo. Meu marido só fazia assim, que não estava bem. Eu pus a mão no peito dele e falei pro tatuador que ele estava com o peito acelerado e para chamar o SAMU. Eles estavam ligando pro SAMU, deitaram meu marido na maca, ergueram as pernas dele, daí as veias do pescoço e testa dilataram, a pupila dele dilatou e ele já convulsionou ali e perdeu o sentido. Na tentativa de socorrer o marido, ele foi encaminhado ao hospital, mas já estava morto. A esposa de David ainda relata que a aplicação da pomada foi feita sem consentimento dela e do marido. Meu marido não foi sentir a dor, não pediu nada. Ele mesmo passou, tanto que o meu marido perguntou o que ele tinha passado nele. De acordo com a investigação da Polícia Civil, a pomada foi receitada por uma médica veterinária. Em depoimento, a mulher negou qualquer envolvimento no caso. Wallace Brito, responsável pela investigação, conta que o tatuador admitiu o uso do produto sem a permissão médica. Sendo assim, ele deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Se condenado, pode ficar até 3 anos preso. A gente conversa agora justamente com o delegado Wallace Brito, que foi mencionado agora pelo Guilherme no final da reportagem. Dr. Wallace, que é do 6º Distrito Policial de Curitiba, está cuidando desse caso, vai trazer informações para a gente. Dr. Wallace, obrigado pela presença. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. O que é que já se sabe, doutor? Que mais informações o senhor pode compartilhar com a gente? De fato, na instrução do inquérito policial, nós verificamos aí que houve uma violação de dever de cuidado por parte do tatuador, uma vez que essa substância é proibida e só é permitida a sua manipulação e sua aplicação por médicos anestesistas, né, já que se trata de um anestésico. E pelos autos, inclusive, especialmente pelo depoimento da esposa da vítima, né, e pelas imagens que constam dos autos, que agora se tornaram públicas, verifica-se que ele estava bem. Já no final do procedimento, né, seria uma tatuagem que abrangeria o seu braço inteiro, né, no final ele passa essa substância, a nosso ver, de forma excessiva, que possivelmente tenha causado colapso em seu organismo e posteriormente a morte.
né? Mesmo porque, no nosso ver, um anestésico, se fosse a ser utilizado, teria que ser utilizado antes do procedimento e não após, né? Depois que já o braço já está machucado, já está aberto com algumas incisões, né? E que isso facilmente entraria na sua corrente sanguínea, ao que tudo indica aconteceu. E ele usou esse produto em outras pessoas, doutor Wallace? Ele falou no seu primeiro depoimento que sim, que era usual, mas eu estive conversando com outras pessoas que foram submetidas à tatuagem, até mesmo pesquisando blogs de tatuagem, é uma substância que não é assim tão usada como ele disse, né? Não é tão comum assim. E o que pesa na questão do inquérito policial é que é uma substância proibida, né? É exclusiva para médico. Então, uma vez que ele dessa forma, ele violou esse dever de cuidado no momento que ele devia se instruir dos riscos da utilização desse produto e esses riscos que são mencionados pela literatura médica. Então, ele deveria ter se instruído nesse sentido. Doutora Eliana Passarelli. Doutor, o que diz, como é que ele teve acesso a esse anestésico que inclusive é proibida a manipulação? Perfeito. Ele, segundo os autos, esse produto ele conseguiu através de uma receita médica, né? Uma médica veterinária teria feito a prescrição e teria feito essa receita. Ela foi ouvida no primeiro momento que negou que conhece esse tatuador e que de qualquer modo teria receitado a ele esse produto, mesmo porque a sua receita deveria ser destinada ao uso de animais e não de seres humanos. E aí ela passa a ser investigada, enfim, qual a situação dela agora diante disso? Sim, ela já negou, né? Ela já negou isso, nós tentamos falar com o laboratório, eles não têm essa receita em arquivo, né? Então também dificultou um pouco, mas o fato é que o nome dela consta e hoje ele foi feito um interrogatório do tatuador, mas ele permaneceu em silêncio, justamente seria uma das indagações nossas para suprir essa dúvida. Então, como a médica nega isso, então pode ser que essa receita também foi fraudada, né? E isso pode também repercutir penalmente para o tatuador. E ele continua trabalhando, doutor? Está aberto ainda esse estúdio de tatuagem? Sim, está aberto, continua trabalhando, né? E não é uma profissão regulamentada, mas existe muito, né? Muitos estudos de tatuagens, inclusive muitos conceituados e etc. Então, para nós até foi um caso inédito, né? Eu nunca tinha atendido um caso assim, mas, a nosso ver, o que o laudo de necropsia aponta é que houve efetivamente sugere, né, a intoxicação exógena por tal produto, por lidocaína. Se ele diz que há intoxicação, com certeza foi pelo uso excessivo. E esse tipo de procedimento é comum, doutor? Eu até pergunto como leigo, porque eu não tenho tatuagem nenhuma, nunca fiz tatuagem, nada contra, mas também nunca pretendo fazer e não sei exatamente como é isso, mas é normal que se aplique uma anestesia? Isso é feito ou não? Também para mim foi novidade pelas algumas pessoas que eu conversei, tomei algumas pesquisas. Passar lidocaína não é tão comum assim. Eu acredito que muitos façam isso por conta da dor, se a pessoa está sentindo dor. Mas como se trata de um anestésico, isso teria que ser usado antes, a nosso ver, e não depois. Então, eu não sei informar se efetivamente é usado por todos os estudos. Eu acredito que não, porque existem blogs especializados em tatuagem que repelem, né, essas atitudes. Mas a própria esposa do David, no caso dele, disse que o David nem pediu nem nada, né? Ele não tinha problema com dor, né? Não chegou a reclamar de nada, não pediu que fosse aplicada nenhuma anestesia, nada do tipo, né, doutor? Sim, ela, segundo a declaração, ela disse que não, e até estava bem, ela mostrou as imagens dele, né? Pelas imagens mostra que parece que ele está bem, realmente não está reclamando de dor. E que a partir do momento, já no final do procedimento, uma vez aplicada essa lidocaína, esse anestésico, o colapso no organismo da vítima apareceu
e infelizmente causando aí a sua morte prematura. Doutora. Olha, eu não sei como é que funciona o estado do Paraná, mas eu acho que a vigilância sanitária deveria ficar bem atenta e fazer inspeções em todos esses estúdios de tatuagem, né? E com certeza ele não deve ser o único a usar produto proibido. Pois é, né, doutora? É um trabalho agora que vai envolver também a vigilância sanitária, né? Para que a gente saiba exatamente até como ele teve acesso a isso, né? O que a doutora Eliana colocou mais cedo também, né? Isso é muito preocupante, não só pelo que aconteceu com o David, mas por outros casos que possam vir a acontecer no futuro, né, doutor? Perfeito, exatamente. Foi uma investigação inédita nossa, né, da Polícia Civil do Paraná, que chamou a atenção realmente por um uso de uma substância que até então só pode ser usado por médicos, né, mas pelo que se sabe, muitos estúdios, de tatuagem ou de outros tipos de atividades, estão fazendo uso irregular. O que por isso mesmo caracteriza aí uma violação do dever de cuidado e que é um núcleo do tipo aí de um crime culposo. Como é que tá? Como é que tem se comportado? O senhor que o ouviu mais uma vez, né? Ele ficou em silêncio, mas esteve aí para prestar depoimento. Como é que tá esse tatuador? Qual é o estado de espírito dele? Ele se mostra arrependido? Qual a reação dele, doutor? Quando já ele falou nos autos há algum tempo atrás, ele falou que se arrepende, que não vai usar mais esse produto e que até ia fazer curso de primeiros socorros e tudo mais. Nessa oportunidade, hoje, ele permaneceu quieto, né? Se fazia acompanhar os seus advogados, e então fez uso do direito ao silêncio. Então não deu para nós sanar as principais dúvidas, que seria como ele conseguiu essa receita. Mas é inacreditável, né? A gente vai falando aqui, parece uma trivialidade, uma banalidade, mas é algo tão absurdo, algo que é tão surreal. Uma pessoa saiu de casa para fazer uma tatuagem, sentou, enquanto fazia a tatuagem, foi aplicada nela uma substância, o que a gente viu ali na imagem do David, que estava totalmente dentro das suas faculdades, totalmente bem, à vontade, não tinha nenhum problema de saúde, nenhum histórico conhecido de problemas de saúde, e aí no meio da tatuagem, da sessão de tatuagem, ele acaba morrendo, passa mal e morre por causa da substância aplicada pelo tatuador. É algo absurdo, inacreditável. Dr. Wallace Brito, que está conduzindo essa investigação, o inquérito já está caminhando para o encerramento, né, doutor? Como o senhor nos disse, e a gente vai seguir em contato, então, para saber quais vão ser os desdobramentos desse caso. Uma história terrível, terrível e não pode passar em branco. A torcida de todos nós para que a justiça seja feita é o mínimo, né, que pode acontecer agora. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Será, doutora Eliana Passarelli, dá para esperar punições? O que será que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Pena de 1 a 3 anos... Deverá ser cumprido em regime aberto, tem ainda a possibilidade de suspensão condicional da pena. Simplesmente não vai acontecer. Bom, e por hoje é só, assim a gente fecha o flagrante de hoje. Obrigado a você que esteve com a gente aqui pela sua companhia. Obrigado, doutora Eliana Passarelli, promotora de justiça, especialista em segurança pública, mais uma vez com a gente. Obrigado, Eliana. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Continue curtindo bastante aí esse carnaval. Ao longo desse feriado todo tem muita informação para você aqui na programação da Jovem Pan. Continue ligado. A gente volta a se encontrar por aqui no sábado que vem, às 5:30 da tarde, com mais Flagrante. Até lá. Flagrante. A verdade na tela. Realização Jovem Pan News.